Bem, boa noite a todos aí. Nós vamos começar aqui as atividades da noite, tá? Agradeço a presença de todos aí, alunos e ex-alunos aí presentes. Só para lembrar, tá? Esse QR Code que tem aí na parede, aqui na projeção, ele dá acesso a um formulário do Google Forms, né? Que serve para fazer inscrição no evento, né? Vocês vão poder colocar lá um e-mail, nome completo, né? Indicando se querem ou não querem receber certificado, e mais umas outras informações aí. O objetivo é nós podemos usar essas informações para poder consolidar eventos como esse daqui. Então, tem lá a sugestão para vocês colocarem em que outros assuntos vocês gostariam de ter eventos aí, lá no final do questionário. A maior parte das perguntas de múltipla escolha é fácil responder, viu? Para quem passou aí 2 semanas de prova é tranquilo, né? Para os alunos responderem, e para quem não é ex-aluno é mais fácil ainda de responder, né? Bem, hoje nós iremos ter aqui algumas palestras, né? Nós vamos começar aqui com a palestra do Luiz Paulo Gomes, né? Ele está aqui à frente. Ele é diretor da IEC, a empresa que faz proteção de estruturas metálicas, né? E também é vice-presidente da ABRACO, Associação Brasileira de Corrosão, tá? Ele vai falar conosco aqui, vai conversar sobre proteção catódica de estruturas metálicas, né, enterradas, que é um mecanismo muito importante de proteção para estruturas metálicas, para manter a confiabilidade de uso dessas estruturas, confiabilidade que é importante para nós mantermos, né, as estruturas e componentes em funcionamento. E na nossa região, nós sabemos muito bem aqui, nós temos grandes demandas e grandes desafios nesta área. Imagino também que ele vai comentar aqui que eles estão executando uma obra aqui na região, uma região portuária, tá? Justamente disso aí, né, uma obra que começou há vários anos atrás e está sendo renovada aqui recentemente, tá? Depois da apresentação do Luiz Paulo, nós também iremos ter apresentações aqui da Abinox, tá? E da Aperam, né? São colegas que vêm aqui, estão vindo de fora, especialmente para essa apresentação aqui, né, na Unisanta. Nós já fizemos ano passado apresentações com essa turma aí, né, com a turma do aço inoxidável. Estamos repetindo, a ideia é reforçar, né, as informações a respeito sobre corrosão e proteção à corrosão que entre nós aqui na Unisanta e com os colegas aí, ex-alunos e profissionais da região também, para que a gente consiga realmente usufruir, né, dessas informações e conseguirmos, né, desenvolver trabalhos relevantes nessa área de proteção à corrosão. Tá? As apresentações, vamos convidar os colegas a deixar as apresentações disponíveis. Elas deverão ficar, né, as informações das apresentações, né, e as próprias apresentações disponíveis no Google Drive, que está escrito aí nesse formulário de inscrição que vocês estão escrevendo. Lá tem um endereço, um Google Drive. Por enquanto, lá só tem basicamente as informações dessa palestra, né, a divulgação dessa palestra, porém, nós vamos colocar depois arquivos lá a respeito dessa palestra posteriormente para vocês consultarem. Tá? Bem, então, para finalizar aqui, né, eu gostaria que vocês pudessem aproveitar bastante os assuntos. Tá? É um tema muito relevante, a questão da corrosão, a questão da proteção à corrosão, mais ainda para a nossa região, né, mais ainda para o setor industrial, que vocês vão estar ou já estão vinculados, direto ou indiretamente. Então, eu convido todos realmente a participarem do evento, poderem olhar aqui a apresentação, né, e entenderem, né, absorverem as informações e, posteriormente, também, claro, né, discutir aqui os assuntos, fazendo perguntas ao nosso apresentador, Luiz Paulo, a quem eu chamo aqui, por favor, né, que venha aqui à frente fazer a sua apresentação. Por favor. Vamos receber com um salve de palmas, por favor, gente. Boa noite, muito obrigado, professor Willi. É um prazer grande estar aqui, né? Eu sou o atual vice-presidente da ABRACO, né? A ABRACO é a Associação Brasileira de Corrosão. Ela congrega engenheiros e técnicos de corrosão do Brasil inteiro. Uma associação forte, né? Eu recomendo que vocês consultem o site, né? abraco.com.org, né? E sou também diretor da IEC. IEC é Instalações e Engenharia de Corrosão. Então, nós somos uma empresa de engenharia de corrosão, né?
Então, esse tipo de engenharia, esse ramo na engenharia, existe no Brasil, e vocês, alunos que estão estudando, próximos de se formar, fiquem atentos a essa atividade, corrosão e proteção contra a corrosão, porque no Brasil nós já estamos com uma grande demanda de técnicos e engenheiros nessa especialidade, e essa demanda vai aumentar muito nos próximos anos, né? Então, procurem se interessar por esse tema, que é um tema de fundamental importância, né? A necessidade de proteção contra a corrosão do aço está presente em todas as atividades de engenharia, né? Todas as indústrias, de um modo geral, e todas as empresas, e em especial a indústria de petróleo e gás, né, necessita, né, de técnicos e engenheiros especializados nessa atividade, especializados em corrosão, especializados em métodos de proteção contra a corrosão, né? A corrosão acontece nas instalações de aço que estão aéreas, né? Você pode ver a olho nu. Nesse caso, a proteção contra a corrosão é feita através de revestimentos, tintas, etc. Mas o que eu vou falar hoje é sobre os sistemas de proteção catódica. E os sistemas de proteção catódica são utilizados para garantir a proteção contra a corrosão daquelas instalações de aço que precisam operar ou enterradas, ou submersas, ou embutidas no concreto. E são aquelas instalações ali, ó, tubulações de aço enterradas ou submersas. Aí entram os oleodutos, gasodutos, adutoras, álcooldutos, minerodutos, né? Se transporta minério de ferro e polpa através de dutos, né? Polidutos, dutos enterrados em plantas industriais, tanques de armazenamento, quer dizer, os tanques de armazenamento de petróleo, derivado de petróleo, álcool, produtos químicos, todas essas instalações necessitam de proteção catódica. Piers de atracação de navios, né? Então, em todo porto, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, você tem estruturas de concreto influenciadas pela água do mar, estacas de aço de concreto cravadas no solo. Aqui mesmo, nessa região, existe uma grande quantidade dessas instalações, né, no porto e nas instalações portuárias de um modo geral. Essas estacas de aço ou de concreto necessitam de proteção catódica, né? É impossível operar essas estacas sem proteção catódica. Depois vem as plataformas de petróleo, né? O Brasil é atualmente um grande produtor de petróleo e gás. Essa atividade vai aumentar muito nos próximos anos. E as plataformas de petróleo são grandes estruturas de aço no mar, né? Então, submetidas à ação dos cloretos do ambiente marinho. Tem a parte mergulhada na água, submetida à ação da água do mar, né? Que é extremamente corrosiva. E é impossível operar instalações como essa sem essa técnica de proteção catódica, que eu vou mostrar. Não é uma técnica nova, quer dizer, não é nenhuma novidade tecnológica, né? É uma técnica antiga, né? De eficiência comprovada e, mais importante, é a única maneira que existe de se proteger contra a corrosão em instalações de aço enterradas ou submersas, ou as armaduras embutidas no concreto, depois que absorvem umidade e cloretos.
Entendeu o que eu falei? É a única técnica disponível no mundo inteiro, conhecida, é a proteção catódica, né? Uma técnica complementar que é utilizada com proteção catódica são as pinturas, né? Pintar. A pintura, o revestimento, é uma barreira mecânica que está sujeito a quê? A danos, né? Está sujeito à absorção de umidade, ao envelhecimento com o passar do tempo. A proteção catódica não é uma barreira mecânica. A proteção catódica é um fenômeno elétrico, né? Então, o aço carbono, para operar sem corrosão ao longo dos anos, quando enterrado ou submerso ou embutido no concreto, ele necessita estar suavemente energizado, tá? Então, eu não posso usar um aço carbono em condições normais que ele vai se corroer. Então, ele precisa estar suavemente energizado, e é isso que a proteção catódica faz, injeta uma corrente elétrica para energizar o aço suavemente. E é isso que nós vamos mostrar nessa apresentação, ok? Bom, complementando a minha apresentação, né? Eu sou diretor da IEC, atualmente eu sou vice-presidente da Abraco, atualmente eu sou o coordenador desse comitê SC07 do IBRACON. IBRACON é o Instituto Brasileiro de Concreto, né? Nós acabamos, 10 engenheiros especialistas reunidos, sob a minha coordenação. Nós acabamos de escrever um documento técnico importantíssimo, chamado Práticas Recomendadas para a Proteção Catódica da Armação de Estrutura de Concreto, né? Proteção catódica para proteger ferragens, armação de estrutura de concreto, é uma técnica largamente utilizada. Esse documento técnico do IBRACON foi agora para a fase de publicação, ele vai ser publicado agora no segundo semestre. E nós acabamos de montar esse comitê, a BNT 04300000302. Então, nós vamos começar, né, o comitê já está constituído, um grupo de engenheiros especialistas também. Nós vamos começar a escrever a norma brasileira de proteção catódica de estrutura de concreto, né? Nós temos, a BNT nos deu 2 anos para que essa norma esteja pronta e publicada, mas nós estamos com o objetivo de publicar essa norma em menos tempo, né? Bom, nós temos 2 livros escritos em português sobre esse assunto. Esse aí, Proteção Catódica, Técnica de Combate à Corrosão, foi escrito pelo Dr. Aldo Cordeiro Dutra, que infelizmente já faleceu, e pelo engenheiro Laércio de Paula Nunes. O engenheiro Laércio de Paula Nunes é o gerente, nosso gerente de projetos na IEC. Então, ele trabalha na IEC, o gerente de projetos, e escreveu esse livro. Outro livro que existe em português é esse livro aí. É o livro de minha autoria, né? Publicado pela IEC, Sistema de Proteção Catódica, né? Todos esses 2 livros foram publicados pela editora Interciência, e pode ser adquirido da editora Interciência. Bom, então qual é a motivação para essa apresentação de hoje, né? A importância dessa motivação de hoje. Olha só, primeiro, as tubulações de aço enterradas ou submersas, os tanques de armazenamento, as estacas de aço ou de concreto dos piers de atracação de navios, os navios e embarcações, as plataformas de petróleo,
essa estrutura de concreto, de um modo geral, representa um patrimônio importante e valioso para as empresas. 2, essas instalações, ou seja, esse patrimônio valioso, necessitam ser operadas com total segurança e terem a sua integridade garantida ao longo dos anos. Então, todas as empresas que operam essas instalações de aço, né, elas precisam manter essas instalações de aço integrais contra a corrosão, né? Então, o que destrói essas instalações de aço é a corrosão, somente a corrosão, né? Então, os técnicos e engenheiros que trabalham nessas empresas, que são pagos para isso pelas empresas, eles precisam cuidar da proteção contra a corrosão dessas estruturas. Então, 3, todas essas instalações estão sujeitas a sérios problemas de corrosão, que são solucionados com o sistema de proteção catódica, que é o que nós vamos falar hoje. Então, a proteção catódica é uma técnica fantástica, de extrema importância, e que é mais importante, né, oferecendo oportunidades para os jovens que estão se formando agora, oportunidade de emprego importante, oportunidades reais de emprego, né? Então, a indústria, de um modo geral, em especial a indústria de petróleo e gás, as instalações portuárias, todas as empresas que operam essas estruturas nas proximidades do mar, em especial, vão precisar, e já estão precisando, e vão precisar cada vez mais de mão de obra, né, técnica especializada, estou falando de técnicos e engenheiros, para cuidar dessas instalações. Então, é uma oportunidade de trabalho muito importante. Bom, então, quais são os principais métodos de proteção contra a corrosão? Eu coloquei ali os 5 mais conhecidos e mais importantes, né? O primeiro são os revestimentos orgânicos, são as pinturas e os revestimentos, né? Então, a primeira preocupação, quando eu tenho uma estrutura metálica para proteger, é pintar a estrutura, né? É revestir a estrutura, certo? Se vocês não vão conhecer nenhum exemplo da aplicação do aço sem que tenha um sistema de pintura, um sistema de revestimento, pelo menos, né? O outro são revestimentos metálicos, né? Por exemplo, a galvanização, né? A galvanização é um método de proteção contra a corrosão importante, né? Onde você coloca uma camada de zinco para proteger a estrutura de aço. O terceiro método de proteção contra a corrosão importante são os inibidores de corrosão, largamente utilizados em várias aplicações. O quarto consiste na adição de elementos de liga, na fabricação, por exemplo, dos aços inoxidáveis. Nós vamos ter daqui a pouco aqui 2 palestras sobre os aços inoxidáveis, muito importante. O conhecimento dos ácidos inoxidáveis é muito importante para esse mundo de proteção contra a corrosão, né? E o quinto, que é o assunto da nossa apresentação, é a proteção catódica. Então, proteção catódica é um método de proteção contra a corrosão utilizado nas instalações de aço enterradas, submersas ou embutidas no concreto. Então, não se utiliza proteção catódica para instalações aéreas, certo? Então, isso é muito importante. Quando eu estou falando em proteção catódica, eu estou falando em instalações enterradas, submersas ou embutidas no concreto. Bom, para entender, então,
como funciona a proteção catódica, eu coloquei aqui esse chamado diagrama potencial pH, que é um diagrama simplificado de Purbeck. Então, vamos entender esse diagrama. Eu tenho ali ordenadas o potencial de uma estrutura de aço potencial medida em relação ao solo, de uma estrutura de aço ou enterrada, ou submersa, ou embutida no concreto. Ok? Então, eu tenho lá, para cima tem valores positivos, para baixo tem valores negativos. Essa medição é muito fácil de ser feita e a gente faz em grande quantidade. Você tem uma estrutura de aço, enterrada, submersa, embutida no concreto, com um voltímetro e um eletrodo de referência especial para isso. Eu meço a diferença de potencial que existe entre o aço carbono e a estrutura. Então, em ordenadas potencial. E aqui embaixo o pH. Se a estrutura está enterrada, eu meço o pH do solo. Se a estrutura está submersa, o pH da água. Se a estrutura se trata de armaduras de aço, de estrutura de concreto, o pH do concreto. Então, quando eu cruzo essas duas informações, eu verifico que, em condições normais, eu estou operando na zona de corrosão. Então, em condições normais, o aço, enterrado ou submerso, obtido no concreto, está operando na zona de corrosão. Se eu deixar o aço operando na zona de corrosão, eu vou ter uma destruição desse material metálico pela corrosão. Então, para tirar o aço da zona de corrosão, o que eu faço é modificar o potencial do aço em relação ao solo, em relação à água, em relação ao concreto. Modificando o potencial do aço, eu caio nessa zona de imunidade ou zona de proteção catódica. E essa é a técnica da proteção catódica. É energizar suavemente o aço, enterrado ou submerso ou embutido no concreto, para que ele saia da zona amarela, zona de corrosão, e entre na zona de proteção catódica, que é a zona de imunidade. Isso é o que se faz na prática, né? A gente faz isso todo dia, em todas as instalações de aço, né? Em todas as empresas, as indústrias que têm instalações de aço enterrado submerso. Isso que é feito na realidade. Lembrando que eu estou falando, sempre que eu falo aqui, eu estou falando do aço carbono, né? Existem os aços com elementos de liga, os aços inoxidáveis, por exemplo, que são mais resistentes à corrosão, que não são utilizados nessas instalações enterradas ou submersas. Pode até ser utilizado, mas de um modo geral não são utilizados. Então, proteção catódica é isso, energizar suavemente o aço para que ele saia da zona de corrosão e entre na zona de proteção catódica. E tem aquele valor lá, menos 0,85 volts, que é o valor mágico, né? A partir desse valor no campo negativo, eu não tenho corrosão. E tem aquela zona de passividade, está vendo? Aquela zona laranja, né? Essa zona de passividade é o que acontece com o concreto, né? Eu tenho aqui um grande pilar, né? Eu tenho uma grande quantidade de aço aí dentro embutido. Não tem corrosão nenhuma, zero, né? Por quê? Porque esse concreto está seco, íntegro, e tem o pH elevado, pH básico, da ordem de 12. Nessas condições, os ferros que estão aqui dentro, que são de aço carbono, eles estão operando naquela zona laranja lá do diagrama de Purbeck. Não há corrosão nessa região. Por quê? O pH, embora o potencial seja um potencial de corrosão,
O pH é da ordem de 12. Você cruzando as informações é uma zona de passividade. Então, esse aço que está embutido aqui dentro, que tem uma grande quantidade de aço aqui, ele vai ficar imune à corrosão o resto da vida, se a estrutura de concreto não sofrer a influência de água, de cloreto ou de CO2. Então, aqui é tranquilo manter o aço protegido contra a corrosão. Lá nas instalações portuárias, que tem várias instalações portuárias aqui, já é impossível manter o aço íntegro. Por quê? Porque a estrutura de concreto que está lá, influenciada pela água do mar, ela absorve essa água do mar com o passar do tempo, e quando o cloreto, o íon cloro, quando ele entra em contato com o aço, ele despassiva o aço e começa a corroer. E aí não para mais, porque nas reações de corrosão não há um consumo desse cloro. Então, depois que a estrutura de concreto absorve aquela água contaminada com cloro, com o íon cloro, com os cloretos, eu tenho a destruição da minha estrutura. Então, se você fizer uma inspeção em todas as instalações portuárias que tem aqui, todas as instalações de concreto, rigorosamente todas estão com problema de corrosão. Não é aqui só, é ao longo de toda a costa do Brasil e no mundo inteiro, nos locais influenciados por cloretos. Quer dizer, o concreto ele pode escorrer também em ambiente dentro de cidades onde tem a poluição, a presença do CO2, que também é absorvida pelo concreto e despolariza a ferragem. Então, no caso do concreto, o aço dentro do concreto íntegro está operando naquela zona de passividade, pH elevado, não tem corrosão. Numa estrutura, na prática, no campo, influenciada pela água do mar, ela fica molhada naquele ambiente do mar e a corrosão começa. E essa corrosão destrói a instalação de aço. E a única solução para esse problema é a proteção catódica, o que nós vamos mostrar aqui. Então, existem dois tipos de proteção catódica. Né? Proteção catódica galvânica, onde eu utilizo anodos de galvano de magnésio, zinco e alumínio, e proteção catódica por corrente impressa, onde eu utilizo retificadores. Então, tem um farinha. Estou mostrando aí o quê? Uma tubulação de aço carbono enterrada, que pode ser um oleoduto, um gasoduto. Aqui nessa região, nós temos uma grande quantidade de tubulações enterradas. Tubulações de água da Sabesp, né? Eu posso utilizar um anodo de zinco, alumínio, magnésio, que tem uma diferença de potencial maior do que o potencial do aço, formando uma pilha de corrosão, ou posso utilizar um retificador de corrente para poder forçar essa corrente. Num caso, eu uso anodos de magnésio, zinco, alumínio. No outro carro, eu uso anodos inertes de ferro, silício cromo, titânio oxidado, titânio platinizado. Então, está lá um exemplo lá em cima, exemplo clássico, né? Navios e embarcações. Os navios e embarcações pequenos, todos eles necessitam da instalação daquelas peças brancas lá, que são os anodos de proteção catódica. São anodos de alumínio ou de zinco, para proteger contra a corrosão. E, no caso de tubulações enterradas, lá tubulações, ali tem um trecho aéreo da enterrada, tem ali dois equipamentos, são dois retificadores de proteção catódica. Então, quais são as principais aplicações do sistema de proteção catódica? Primeiro, plataforma de petróleo.
né? Então, existem vários tipos de plataforma de petróleo, mas existem dois grandes grupos principais. Aquele primeiro da esquerda é a chamada plataforma fixa, que ela está em baixas profundidades. E tem a plataforma flutuante. O pré-sal, por exemplo, em altas profundidades. Então, aqui eu tenho a fotografia de uma plataforma fixa, aquela que está ancorada no fundo do mar. Então, o aço, nesse caso aí, se eu não proteger o aço contra a corrosão, aço carbono, né, eu tenho um problema sério de corrosão, essa plataforma vai embora em pouco tempo. Então, as partes aéreas em contato com o meio ambiente são protegidas, obrigado, são protegidas por tintas e por revestimentos, e as partes submersas, está vendo, tem uma grande quantidade de aço submerso, são protegidas com proteção catódica. E aí existem as normas ABNT, né? Quer dizer, todo o sistema de proteção catódica é coberto por normas técnicas. Então, tem normas ABNT que cuidam desse tema. Está vendo? Eu já estou vendo a plataforma, e essas peças brancas que tem aí são os anodos galvânicos, então soldados da plataforma, proteção catódica galvânica. E essa é uma plataforma flutuante, né? São plataformas imensas. Mesma coisa, as partes aéreas são protegidas por pintura, as partes submersas, proteção catódica. Impossível operar a plataforma de petróleo sem proteção catódica, rigorosamente impossível. Então, no mundo inteiro, toda plataforma de petróleo possui um sistema de proteção catódica. Daí as companhias de petróleo precisam de engenheiros de corrosão, de proteção catódica, para cuidar dessas plataformas, da parte de corrosão. E aí, o fundo do mar, está vendo? Tem lá em cima a plataforma, e no fundo do mar, onde tem a cabeça dos poços, eu tenho uma grande quantidade de instalações de aço. Aço carbono, em contato com a água do mar, corrosão. Impossível operar isso funcionando sem proteção catódica. Então, todo o campo de produção de petróleo e gás possui sistemas de proteção catódica importantes. Navios e embarcações, todos os navios que operam no mundo inteiro possuem um sistema de proteção catódica. Para quê? Para garantir a proteção contra a corrosão do casco do navio, a parte submersa. A parte aérea, pintura, revestimentos. Então, tem do lado esquerdo um navio de passageiros e do lado direito um navio petroleiro, com proteção catódica. Impossível operar navio e embarcação sem proteção catódica. Então, no navio grande, nos grandes navios, eu utilizo um sistema para corrente impressa, que eu coloco lá dentro um retificador, etc. E a finalidade sempre é deixar esse casco em contato com a água do mar energizado. Sempre essa é a finalidade. Essa foto eu já mostrei, mas eu estou mostrando outra vez, que é um outro sistema, anodos galvânicos, protegendo essas superfícies aí. Então, tem uma concentração grande de anodos para proteger essa região do hélice, né? Onde eu tenho um par galvânico, aço cobre. E os tanques petroleiros, por exemplo, né? A parte interna do tanque, onde ele carrega ali petróleo, o petróleo tem um lastro de água salgada, um problema de corrosão seríssimo interno. Então, os tanques de armazenamento, os tanques de petróleo dos petroleiros, necessitam de proteção catódica. Eles são pintados, está aí do lado direito um tanque novinho, né? Pintados, e ali tem aquelas barras, que são os anodos de proteção catódica. Né?
Aí você pergunta, Luiz Paulo, não pode tirar isso, não tirar os anodos? Impossível, né? Impossível. E aí vem os portos de atracação de navios. É o que mais tem nessa região aqui, né? Uma grande quantidade de navios atracando em estruturas montadas com estacas de aço ou estaca de concreto, né? Como é que tem esses portos? São estacas de aço cravadas no mar, tem lá em cima mesa de concreto. Essas estacas de aço, se não tiverem proteção catódica, você não consegue operar. Então, proteção catódica, e que necessita o quê? Necessita de serviços constantes de inspeção, de manutenção, de acompanhamento operacional, que é justamente a atividade dos engenheiros de corrosão e os engenheiros de proteção catódica, de proteção contra a corrosão. Tem também as estacas de concreto. Estaca de concreto eu vou falar mais na frente, mas elas também necessitam de proteção catódica. Você está vendo aí que os ferros que estão dentro dessas estacas estão se corroendo. Então, aquele produto marrom ali é de corrosão das estacas. Essas são estacas que não têm proteção catódica ainda, né? Então, para a proteção catódica dessas estacas, eu utilizo um retificador de corrente, que é o equipamento elétrico que eu coloco lá em cima do pia, alimento ele com corrente alternada, ele converte a corrente alternada em corrente contínua, e eu então injeto corrente nessas estacas, e elas operam energizadas embaixo da água. A única maneira de não haver corrosão é a estaca operar energizada, com potenciais dentro daquela faixa de imunidade, aquela faixa cor-de-rosa, o diagrama potencial pH, que eu mostrei no início, né? Isso é corriqueiro, né? Corriqueiro. Isso é o beabá. Todas as instalações, todos os piers de hidratação que tem estaca de aço, tem um sistema desse instalado, né? Isso não é novidade, não. Pô, não é novidade. Isso é corriqueiro. Você faz isso há muito tempo. Aqui tem uma foto de um pier de atracação, 2 retificadores, tem um técnico ali inspecionando o retificador, o navio atracado lá, e esse retificador justamente é para energizar as estruturas de aço enterradas. Torres eólicas, o Brasil está se preparando para receber uma grande quantidade de torres eólicas, todas necessitam de proteção catódica, a parte submersa. Tanques de armazenamento, o fundo do tanque, a parte externa em contato com o solo, e a parte interna em contato com a água que vem dentro do petróleo. A proteção é feita dessa maneira. Um equipamento elétrico retificador, leito de anodos no solo, injetando uma corrente elétrica no fundo do tanque, na chapa do fundo, parte externa, para ela ficar protegida, suavemente energizada e protegida. Uma foto de um retificador protegendo tanques de armazenamento, tanques de aço enterrados, que existem em grande quantidade em indústrias, de um modo geral, indústrias químicas e indústrias petroquímicas. Impossível operar esses tanques sem proteção catódica. Estações de tratamento de água, esgoto e efluentes, que necessitam de proteção catódica. Dutos enterrados, né? Oleodutos, gasodutos. A Grande São Paulo, por exemplo, tem uma grande quantidade de dutos enterrados. Dutos de quê? Da companhia de gás, da companhia de águas, dutos das companhias de petróleo, das distribuidoras de petróleo, uma grande quantidade. Impossível operar esses dutos sem proteção catódica. E a proteção catódica dos dutos é feita desse jeito aí. O retificador de proteção catódica, o duto e o leito de anodo para energizar o duto enterrado. Aqui na Baixada Santista tem uma boa quantidade desses retificadores. Na Grande São Paulo tem mais de 1000 equipamentos desses instalados para proteger contra a corrosão as tubulações enterradas, né? Em todas as cidades do mundo inteiro, né? Qualquer cidade, é assim que se faz a proteção catódica dos dutos enterrados.
com esses retificadores, com esses equipamentos. Então, aí, uma ilustração mostrando como a proteção é feita, né? A circulação de corrente embaixo da terra, né? Lá em cima, onde está o bonequinho lá, é um retificador, que ele injeta a corrente pelo lado direito através dos anodos. Essa corrente entra no duto enterrado, energiza o duto e volta para o retificador. É assim que é feita a proteção catódica. Então, existe uma grande quantidade desses equipamentos instalados aqui na Grande São Paulo, por exemplo, para garantir a proteção desses dutos, né? Tubulações enterradas em plantas industriais, e aqui uma refinaria, né? Tem uma grande quantidade de tubulações enterradas. Tubulações submersas, que são lançadas no mar para transportar produtos, necessitam de proteção catódica. Quando eu tenho tubulações influenciadas por trens urbanos, como eu tenho aqui na Grande São Paulo, a Santos Jundiaí, os trens urbanos injetam, e os metrôs, injetam corrente contínua no solo, que causam problema de corrosão nas tubulações, necessitando que elas sejam protegidas contra a corrosão. Existe uma influência da linha de transmissão elétrica em alta tensão, essas tubulações cruzam, se aproximam de linhas de transmissão elétrica, e a proteção catódica também elimina a influência dessa linha de transmissão elétrica, sempre com esse esquema de funcionamento. E as estruturas de concreto. Então, tem aqui a armadura de estrutura de concreto se corroendo, né? Eu vou mostrar aqui umas fotos interessantes. Olha os problemas de corrosão dos portos, dos pilhas de atracação, né? Tudo isso olha só, corrosão dos tacas de concreto, né? Olha como é que ela fica se eu não instalar o sistema de proteção catódica, né? Corrosão, olha só, corrosão. E se eu deixar, a corrosão vai embora e destrói essa instalação, destrói. A única maneira de segurar esse problema de corrosão eliminar justamente o sistema de proteção catódica. Então, isso aqui não são fotos esparsas, não. Você tira, aqui em Santos, se você sair com a máquina fotográfica tentando esses terminais, você tira mais de 1000 fotos dessa daqui. Problema sério de corrosão na estrutura. Então, uma grande quantidade de estruturas que não tem proteção catódica nas estruturas de concreto ainda, né? Então, para proteger contra a corrosão, eu instalo esses anodos aí. São anodos de proteção catódica, feitos especialmente para serem embutidos no concreto. Esse anodo é que nós vamos utilizar lá na sua estrutura, certo? Então, os anodos são, está vendo? Ele é fornecido com arame, ele é simplesmente amarrado nas ferragens. A instalação é extremamente simples de ser feita, amarrado nas ferragens. Ele tem uma alma de zinco puro, um encapsulamento com pH elevado, está vendo? O anodo simplesmente amarrado nos ferros, ali o técnico está medindo a continuidade elétrica. Aí a instalação dos anodos, exatamente isso aí, dos anodos numa estrutura em construção, está vendo? Os anodos são amarrados nas ferragens antes da concretagem. Outro exemplo, né? Agora já são estruturas que sofreram corrosão, estão sendo recuperadas, receberam um trabalho de recuperação do concreto, recuperação estrutural, com a instalação dos anodos de proteção catódica, que são aquelas peças verdes ali do lado direito. A estátua do Cristo Redentor possui um sistema de proteção catódica importante. Nós estávamos, no final do ano passado, como equipe, lá dentro da estátua, fazendo manutenção desse sistema de proteção catódica. Por que a estátua precisa de proteção catódica? Olha o ambiente dali, o ambiente marinho, né? O ambiente de água do mar. Esse ambiente úmido, ele é absorvido pelo concreto e quando atinge os ferros começam a corroer. Então, a cabeça do Cristo quase que caiu por corrosão. Quando foram fazer a primeira manutenção,
o Cristo não foi construído com proteção católica, os ferros que seguram a cabeça estavam quase chegando no final. Só mesmo Cristo salvou a cabeça não ter rolado por problema de corrosão. Agora não, agora já tem um sistema de proteção católica instalado, né? Esse é o Burj Khalifa, é um edifício mais alto do mundo, em fase de construção em Dubai. A solução que eles encontraram para poder erguer esse edifício, nas fundações, que é um solo altamente contaminado por cloretos, né, devido à altura do edifício e às dimensões, foi proteção católica. Esse edifício, o Burj Khalifa, possui um sistema de proteção católica nas fundações. Foi a única maneira de viabilizar a construção do edifício. Então, para terminar a apresentação, proteção católica do estrutura de concreto é um assunto importante, coberto por normas técnicas internacionais, e aqui no Brasil tem esse documento, Práticas Recomendadas, que vai ser publicado agora no segundo semestre, onde eu tive a oportunidade de coordenar. Tem um comitê da ABNT, que acabou de ser formado. Nós temos 2 anos para emitir e validar uma norma técnica de proteção católica. E tem a ABRACO, a recomendação prática da ABRACO também foi coordenada pelo Laércio Paula Nunes, que é meu gerente de projetos na IEC. Conclusão: o ácido carbono é um material fantástico, possui alta resistência mecânica, pode ser dobrado, cortado, soldado com facilidade e possui custo atraente de produção. Tudo é feito de aço, carbono, tudo é feito de aço, né? Daqui a pouco os nossos colegas vão mostrar as aplicações dos aços inoxidáveis, que é uma aplicação fantástica, né? Existem situações que o problema de corrosão só pode ser resolvido com os aços inoxidáveis. Aliás, várias situações eles vão mostrar isso, né? Qual é o único problema do aço? O único problema do aço é a corrosão, né? O único problema do aço é a corrosão, e o homem, para poder utilizar o aço, precisa protegê-lo contra a corrosão. A adição de elementos de ligas para fabricar o aço inoxidável, por exemplo, é um método de proteção contra a corrosão importante, né? Então, corrosão é o único problema do aço. Eu botei aqui até, custo com a corrosão corresponde a cerca de 1 a 5% do PIB dos países de um modo geral. No Brasil, esse valor chega a 4% do PIB. O PIB do Brasil em 2022, de acordo com o IBGE, foi de 9,9 trilhões de reais. Você calcula 4% disso, vai ver o custo elevado dos problemas de corrosão. E quando se trata de instalações que precisam operar enterradas ou submersas, a única maneira de proteger o aço com garantia, eficiência e baixo custo é a instalação de proteção católica. Os sistemas de proteção católica precisam ser projetados e instalados de acordo com as normas de exigência técnicas nacionais e internacionais. E as normas brasileiras são de fundamental importância. Então, existem normas para isso. Então, mensagem final: impossível imaginar o mundo moderno sem a tecnologia da proteção católica. Então, é isso que eu tinha para apresentar a vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela apresentação, Luiz Paulo. Estamos abertos aqui, né, se permitir algumas perguntas, né, pela audiência aí. Eu só vou pedir para poder levantar e falar um pouquinho mais alto para poder escutarmos aqui à frente, tá? Por favor. Correto, boa pergunta. A proteção católica somente pode ser utilizada, somente opera e somente é eficiente
quando a estrutura de aço está dentro de um eletrólito importante, que são os solos, que são as águas, água do mar ou água de rios, e a estrutura de concreto. Em estruturas aéreas, o ar não é um eletrólito, então, tecnicamente, é impossível proteger catodicamente instalações aéreas. Para proteção de instalações metálicas aéreas, você utiliza aços inoxidáveis, que você vai ver daqui a pouco, mais revestimentos. Não tem outra maneira, mais revestimento. Então, a proteção catódica só é viável, só é possível tecnicamente quando a instalação de aço está imerso em um eletrólito importante. São os solos, as águas e o concreto. Ok? Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta aqui lá no fundo, por favor. Não, é duto de aço que você está falando submerso, é isso? Com armadura de aço. Aí já é diferente, né? Porque o duto flexível com armadura de aço é um duto normalmente de um material isolante, né? Pode ser um tipo de borracha, material plástico. Aí a proteção catódica não se aplica nesses casos. Aí você tem que garantir que esse aço, que é normalmente em espiral, né? Garantir que esse aço não receba o eletrólito, que é a água do mar. Então, um invólucro dessa espiral, que é o tubo propriamente dito, tem que garantir que o aço não vai ficar em contato com a água do mar. Nesse caso específico, proteção catódica não se utiliza. Ok? Ali no canto. Pois não? Veja bem, eu dei o exemplo daquele pilar ali. Está cheio de barras de aço ali dentro. Né? Está havendo corrosão ali? Não, com certeza absoluta não. Por quê? O concreto, ali está íntegro, pH básico, acima de 12, as ferragens estão passivadas, estão protegidas. Durabilidade. Se continuar assim, ele dura 500 anos ou mais, né? Na corrosão. Quando a estrutura, pega essa estrutura, bota lá no mar, vai começar o quê? Absorver água do mar, cloretos. Quando o cloretos atinge os ferros vão embora. Os cloretos despolarizam o aço e a corrosão começa. Durabilidade desses ferros nessas condições pode demorar 10, 20 anos e vai embora. Solução: instala o anodo de proteção catódica. Durabilidade, tempo que você quiser. Você pode dimensionar os anodos que botou lá dentro para a vida que você quiser. Aí volta a durabilidade. Por quê? O pH está baixo, a resistência elétrica está baixa, mas com o anodo, eu modifico o potencial do ferro em relação ao concreto. E com isso, naquele diagrama que eu mostrei logo no início, eu passo a operar naquela zona cor-de-rosa. Aí a durabilidade não tem limite. Ok? Em qualquer momento eu posso colocar. O que se faz normalmente nas obras? Tem lá uma estrutura, tem lá 20 anos no mar. Aí começa uma corrosão violenta.
Aí a estrutura de concreto entra num serviço de reabilitação. Como é que se faz isso? Você vai lá com uma equipe, quebra aquele concreto que já está estufando, né? Limpa aquela ferragem, amarra os anodos galvânicos lá, que são umas pecinhas, amarra e bota o concreto novo. Problema totalmente resolvido. Não vai haver mais corrosão naquela região ali, certo? Então é assim que é feito normalmente. Outra maneira é você já construir a estrutura nova com os anodos. No mundo inteiro existem vários casos, no Brasil está começando a acontecer agora. Nós estamos fazendo uma obra importante na Bahia, que a obra no mar, ela já está sendo construída com os anodos lá dentro. O que vai acontecer em termos de corrosão com essa estaca? Nada. Porque a hora que a água do mar entrar em contato com os ferros, os anodos atuam e eliminam a corrosão. Ok? Vocês vão ver daqui a pouco que, no caso dos aços inoxidáveis, o critério, o método de proteção, a finalidade é diferente. Então, vamos assistir com toda atenção. Eu também quero assistir, estou bastante essa palestra. Vamos assistir com bastante atenção, então, essa palestra sobre aços inoxidáveis, que é, como eu já falei, um método importantíssimo de proteção contra a corrosão, né? Os ácidos inoxidáveis são fantásticos para uma grande quantidade de aplicações. E é o que nós vamos ver na próxima palestra. Gostou do comercial? Mais uma pergunta ali. Mais uma pergunta. Sim, então tem lá todo um procedimento, né? No meu livro, eu coloquei um capítulo inteiro sobre isso, certo? Então, quais são os parâmetros? Resistividade elétrica do eletrólito, potencial, área a proteger, tipo de revestimento, condições do meio ambiente. Então, uma série de parâmetros e uma série de fórmulas para você fazer esse dimensionamento. Então, no meu livro e no livro do Laerce, nós colocamos lá um capítulo inteiro sobre isso. Com o livro você aprende a fazer esse dimensionamento, certo? Agora, no mês de maio, eu vou participar de um congresso que eu vou fazer uma palestra sobre isso. Durante a palestra, eu vou ensinar a dimensionar o sistema de proteção catódica. Essa palestra vai ser feita lá na Bahia e esse documento técnico vai ser emitido logo depois. Na norma ABNT que nós estamos escrevendo e na norma, na recomendação prática do IBRACON, eu coloquei lá também um item sobre o dimensionamento, certo? Então, esse item é muito importante, né? Você tem que saber dimensionar e esse dimensionamento é feito de acordo com as normas técnicas, a ABNT e normas técnicas internacionais. É fácil de dimensionar, não é nada de complicado. Evidentemente, quando você conhece, tudo é fácil, mas realmente é fácil de dimensionar, né? Você atendendo o requisito das normas, você dimensiona com facilidade. Desculpa. Daí é que o mercado está precisando disso, né? Vocês, jovens engenheiros, fiquem atentos para isso, né? Toda hora tem... Lá, outro dia eu fiz uma palestra numa turma de jovens que está começando um curso lá no Cefet, no Centro Técnico lá do Rio, um curso sobre corrosão e proteção catódica. Eles vão sair de lá especializados em corrosão e proteção catódica e o mercado fica ávido em cima deles, né? Se você sai hoje com curso de corrosão e proteção catódica certificado por uma entidade como a Unisanta, por exemplo, né? O mercado está louco por esse pessoal, está ávido de gente, está precisando de gente, certo? Então, fica até aqui uma sugestão para o professor, montar aqui um curso específico sobre isso, de formação, né? Professor,
Muito obrigado pela atenção de ali, né? vocês. Tinha mais uma pergunta aqui, não tinha? Desculpe, puxa vida, desculpe. Diferença de potencial, exatamente. Pois é. Eu mostrei como é possível com aquele diagrama que foi mostrado aqui no final. Aquele cara que fez aqueles diagramas, eu conheci ele pessoalmente, né? Conheci o Pourbet pessoalmente, professor. O Marcel Pourbet, ele fez esses experimentos, colocou o aço em situações de pH diferentes, com potenciais diferentes, ele fez aqueles diagramas. E ele verificou na prática que se mudasse o potencial do aço, o aço ficava imóvel. Diagrama de Pourbet. Eu estava falando, professor, que eu conheci pessoalmente o Marcel Pourbet. Ok? Eu tenho um grande amigo que trabalhou com Pourbet. E ele tem grandes recordações disso. Ok? Só para complementar, gente, a grosso modo, né, quando você tem uma reação química, o que acontece é que os elementos químicos trocam elétrons de um lado para o outro. Então, você tem potencial elétrico envolvido. O que ele faz, ele basicamente é colocar um potencial inverso, né, impedindo que a reação aconteça em uma direção. Então, ele bloqueia aquela reação. Então, esse potencial elétrico tem que ser específico para aquela reação em particular. Por isso que tem essas condições aí que ele comentou, tem que ser corrente contínua, né, e o diagrama que ele mostrou aqui, ele quantifica, né, esse tanto de energia elétrica aí. Bem, então aqui mais uma vez deixo aqui a público, né, agradecimento ao Luiz Paulo, né, pela presença, estar aqui, viajou, né, para poder estar aqui conosco aqui em Santos hoje, né, para poder fazer essa apresentação, né, são dados relevantes, reparem que são aplicações importantes aqui nessa área de proteção catódica. Ele comentou aqui sobre a questão de incorporar isso, né, isso na realidade já é um projeto nosso, já há um certo tempo, né, começou aqui com a aproximação a Binox e a Peran, e evoluindo mais e mais, e isso é realmente, né, um objetivo nosso. Nós podemos ter aqui na região, né, pelo menos uma opção, né, de treinamento, opção de formação do pessoal nessa área aí, né. A gente põe nas disciplinas, mas é muito pouco tempo, né, muito pouca hora, né. No nosso curso de pós-graduação em contabilidade, uma das disciplinas que é mais visadas é a disciplina justamente de corrosão, né. Nós tivemos professores do mestrado querendo fazer a disciplina de corrosão no nosso curso de pós-graduação, porque é um assunto relevante realmente, especialmente na nossa região. Tá? Então, é mesmo um objetivo nosso tentar incorporar isso de uma forma que é relevante aqui nos nossos quadros de formação docente. Pode sim. Esqueci de informar, a partir de amanhã, vai ser quarta, quinta e sexta, de 4 às 6 horas da tarde, eu vou apresentar um curso detalhando a proteção catódica e estrutura de concreto. Esse curso é grátis, online, né? Quem quiser participar desse curso, me passa um e-mail hoje ou amanhã de manhã. Põe o meu e-mail aí, por favor. Me passa o e-mail hoje ou amanhã. Pronto, na pasta tem. Então, quem tiver interesse em assistir, é grátis, são 6 horas, informações técnicas importantes sobre proteção catódica de estrutura de concreto. Basta passar um e-mail que eu mando o link para assistir o curso. Então, quando chegar às 4 horas da tarde, basta entrar lá, que vocês vão poder assistir o curso gratuitamente. Bom, gente, então só para finalizar aqui, para reforçar, a apresentação que foi feita agora, ela vai ficar disponível no Google Drive, que vocês conseguem acessar pela inscrição aqui. Lá na inscrição temos informações, né, sobre o evento, e lá tem um link de um Google Drive, né, de uma pasta que nós vamos colocar informações. Entre essas informações, essa apresentação que aconteceu aqui, né, pelo Luiz Paulo, tá? Assim como as demais, né, informações que vão estar disponíveis lá para vocês. Nesse momento, né, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos para vocês poderem tomar um café, comer uma pizza, né, uma coisa assim, né, lá embaixo.
ir ao banheiro também, eventualmente, né? E aí já volta aqui, vamos retornar às 15 para as 9, cumprindo aqui o horário previsto aqui com as apresentações dos colegas da Binox e da Peran sobre ácidos inoxidáveis, tá bem? Aqui do lado de fora vocês vão ver que tem uns banners, né, que foram expostos aqui pelos colegas da Peran, né? Eu gostaria também que vocês pudessem dar uma olhada nesses banners e olhassem que as informações estão neles, tá bem? Então é isso, gente. Então até mais, até as 15 para as 9, 8h45.